Queridas irmãs do nosso Carmelo, irmãos e irmãs, devotos, filhos de São José, uma alegria nós celebrarmos depois da novena a solenidade de nosso Pai São José, patrono da Igreja, hoje invocado como esposo da Virgem Maria. Grande Pai São José, é uma oportunidade nesta Eucaristia da gente, primeiramente, louvar e bendizer a Deus por tantos benefícios, tantas graças, tantos bens que este Pai tão zeloso, bondoso, São José, nos tem concedido. E eu quero destacar hoje o Carmelo dele, aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, que é um presente de São José, uma obra da ação dele, da vontade de Deus, da intercessão, da intervenção dele. Quem conhece a história do nosso Carmelo não tem dúvidas nenhuma, e um dia, se Deus quiser, vai estar publicada a nossa história de fundação desse Carmelo, e nós vamos ver nos detalhes como São José atuou para que esse Carmelo existisse, e nós não tivéssemos nenhuma dúvida da vontade de Deus, e que esse Carmelo fosse dele. Esta imagem que temos aqui, ela é uma das provas disto. E não vou falar desses detalhes não, tá bom? Um dia vocês vão ter aí, em outra oportunidade também, mas de forma inequívoca, esse Carmelo é uma obra da intercessão poderosa de nosso Pai São José. E quantas graças pessoais nós temos alcançado, alcançaremos, a Igreja também. Então, primeiro, louvar e bendizer a Deus, louvor a São José, tantas realidades que pelo Carmelo dele aqui em Cuiabá nós já vivenciamos, Cada um de nós pode de alguma forma testemunhar isso, nosso coração se eleva, grato. E a segunda coisa é que nós queremos continuar crescendo no amor a este Pai tão bondoso, esposo da Virgem, patrono da Igreja. Queremos continuar crescendo no amor, crescendo na devoção a Ele, crescendo no serviço e na imitação dele, A Igreja, ela pede isso de nós. Muitos já ouviram falar uma afirmação de que nós estamos no tempo de São José. Já ouviu isso ou não? Nós estamos no tempo de São José. O que significa isso? Bom, nós sabemos que historicamente a figura de São José ela ficou por muitos séculos escondida da devoção, do fervor devocional, por razões históricas, por razões até, vamos dizer assim, sensatas de alguma forma, prudente, melhor dizendo, porque uma das grandes razões é que não queriam confundir a cabeça e o coração dos fiéis, lá no início já, que não se José é pai de Jesus, como que Deus pode ser pai dele ao mesmo tempo, pensar que São José fosse pai biológico, E então isso ficou. Mas parece que o próprio Deus, o próprio São José quis assim, porque São José, nós não temos notícias dele, por exemplo, quando Jesus começa a fazer as suas pregações públicas. São José já tinha partido para deixar lugar para o anúncio da paternidade divina. O fato é que, então, ficou muito tempo, assim, sem aquele fervor devocional. E hoje nós estamos nesse tempo de São José, tempo dele ser conhecido, tempo dele ser amado, tempo dele ser invocado. A Igreja pede-nos isso, O Papa Pio IX o proclamou patrono universal da Igreja, protetor da Igreja, em 1870. Sim, do nada ele coloca São José, do nada, para dizer assim, coloca São José como patrono da Igreja, Pai universal, protetor da Igreja. Poderia colocar a Virgem Maria, ou não é? Que era tão conhecida desde, e tão venerada. Não, mas o Papa colocou São José. E nós estamos num tempo em que precisamos de proteção de São José. Naquela época o Papa via que a Igreja precisava muito mais agora, Ele protetor. E depois todos os papas seguintes falaram de São José. Papa Francisco instituiu um ano josefino, 2020, 2021,
quando esse Carmelo foi fundado, em pleno ano josefino. Ninguém planejava isso. Um ano de São José, colocando São José aí. Então nós precisamos, num tempo em que as famílias estão dilacerando-se, colocar São José como pai, como esposo, né? Como chefe da Sagrada Família. Um tempo em que a fé corre perigos da alma, né? Um tempo em que nós precisamos de olhar para as virtudes de São José para imitar, e um tempo que nós precisamos de São José. Então esse é o tempo de São José. Nós precisamos rezar e pedir que a devoção a ele seja, né, muito grande, muito intensa. E é por isso também que nós estamos aqui, nós queremos pedir essa graça de nosso coração, nossa devoção a ele, porque assim Deus o quer. Obviamente, se a gente for então estudar, considerar essa história da devoção de São José, nós não podemos deixar de lado, mencionar nunca Santa Teresa d'Ávila, né? Nossa Madre, Santa Teresa de Jesus. Porque ela, no século XVI, foi uma das maiores propulsoras da devoção a São José. Ela, com 2 páginas, né, do Livro da Vida, esse testemunho dela, capítulo 6 do Livro da Vida, em 2 páginas, ela faz ali um elogio, né, um panegírico de São José, segundo a experiência que ela tem, mostrando o grande amor que Santa Teresa tem por São José, a familiaridade que ela tem com ele, a intimidade que ela tem com ele. É fantástico, gente, se a gente lê com atenção, e eu quero trazer para vocês aqui alguns trechos desse capítulo, para a gente ver isso que eu estou falando, para que nós cresçamos nisso também. Santa Teresa, ela por experiência, ela apresenta São José como um santo, não se espante com a palavra, com a frase que eu vou dizer, todo poderoso, por assim dizer, não se espante com isso. Porque ela fala que ele pode tudo. Obviamente não pelo poder dele, pelo poder de Deus. Mas ele recebeu esta glória, por isso ela chama meu glorioso Pai São José, assim que ela chama, em muitas formas. Ela fala que os santos todos, eles atendem em uma causa. Ela diz, São José, ele escuta e atende em todas as necessidades. E sempre, ora, quem atende em todas as necessidades sempre, tá podendo, né? Como diz o pessoal. Tá podendo, né? Esse poder de São José, essa paternidade, essa bondade, esse poder que São José tem. E ela quer inculcar isso em nossos corações, porque ela sabe que nós precisamos dele. Ela diz assim, tomei por advogado e senhor ao glorioso São José. Então, esse adjetivo glorioso diz muito, né? Glorioso São José. E muito me encomendei a ele. Olha as expressões, porque nós temos que imitar Santa Madre, tá? Muito me encomendei a ele. Muito. Já começa a avaliar aí a sua relação com São José. Claramente vi que desta necessidade, como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor meu salvou-me com maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que ele tenha deixado de me conceder, ou que eu tenha deixado de obter. Ela diz, não me recordo uma graça que eu supliquei que ele não tenha me atendido e me concedido. E ela vai dizer depois que mesmo quando o pedido dela não glorificava muito a Deus, estava meio torto, assim, não estava tão,
né? Conforme São José retificava, São José ordenava aquilo e concedia para o maior bem dela. Ela fala assim. E ela diz assim, me espanto como são dos grandes favores que Deus me tem feito por intermédio desse bem-aventurado santo e os perigos de que me tem livrado, tanto do corpo como da alma. A outros santos parece ter dado graça para socorrer numa determinada necessidade. Ao glorioso São José, tenho experiência de que socorre em todas as necessidades. O Senhor quer dar a entender com isto que assim como lhe foi submisso na terra, onde São José, na qualidade de pai adotivo, o podia mandar, Jesus, submisso na terra, a São José, a quem mandava nele, o podia mandar, assim no céu atende a todos os seus pedidos. Então vamos ver isso. Santa Madre está dizendo, por experiência, primeiro que ela, sempre que pediu, ela foi ouvida. São José a atendeu. E foram muitas coisas. Uma delas é que a doença terrível que ela teve corporal, que inclusive foi tido como morta. As irmãs estavam preparando até o funeral dela já, e faziam 3, 4 dias que ela estava desacordada, né, e tido como morta. Graças ao pai dela não foi em frente depois, e ela vai dizer que São José a curou. A própria a reforma do Carmelo, a fundação do primeiro mosteiro reformado, São José, a quem o próprio Cristo pediu que se chamasse Convento de São José, né? E ela fala perigos do corpo e da alma, que a gente não sabe o que significa isso, ela não detalha, né? Mas ela traz isso, que São José livrou ela de perigos do corpo e da alma. A gente não sabe o que significa, lá no céu a gente vai saber, né? A gente fica imaginando assim. Mas por ser quem é Santa Madre, a gente entende que não é pouca coisa, né? Que é o bichinho aqui. A gente entende que não é pouca coisa. Esses perigos aos quais ela foi submetida e São José livrou-lhe. Né? Então, são muitos os benefícios. O livro da vida, Santa Madre, ela está cantando as misericórdias de Deus na vida dela, os benefícios de Deus. E ela tem nesse capítulo para falar quantos benefícios Deus, por meio de São José, concedeu a ela. E por que São José é tão poderoso assim? Ora, pela dignidade dele, pela escolha que Deus fez na vida nele, a vocação dele, da missão dele na história. Imagina, procure aí um pai que pôde mandar no Filho de Deus. Os anjos, eu acho que os anjos ficavam assim, com a boca aberta assim, né? Como assim? Um homem dá ordens ao Filho de Deus? Ao Verbo de Deus? Certamente Jesus, quantas vezes, como um bom filho, obediente e amoroso, se ajoelhou para pedir bênção para São José. Não sei se como os cuiabanos colocam as duas mãozinhas assim, né? O Filho Eterno está de joelhos pedindo bênçãos a São José, seguindo os comandos de São José, ocupando o lugar para o Verbo encarnado de Deus Pai, que ele precisava, psicologicamente, humanamente falando, de uma figura paterna. E Deus Pai investiu São José da sua autoridade, das graças do amor do coração do Pai por São José, para São José vivê-los em relação a Jesus. Colocou nas mãos de São José esse mistério da encarnação, da salvação, para proteger o menino, para que ele pudesse fazer a obra salvífica, e protegeu de Herodes, do diabo, né? Para guardar a inocência da Virgem Maria
Imagina, por isso que São José queria fugir, né? Não queria ficar. Porque ele não se achava grande, digno, capaz o suficiente de guardar esse mistério, de ser esposo de uma mulher, de uma virgem santa e pura. Aí o anjo vem, não, José, calma, não tenhas medo. Investiu São José da força que ele precisava para viver tudo isso. Então São José não é um santo como os outros. Não é. Depois da Virgem Maria, pode procurar um santo que tenha glória e dignidade como São José, você não vai encontrar. E ele pode tudo, ou seja, todos os pedidos dele são atendidos. Como é que São José faz? Nós pedimos a ele uma graça. Ele, como um bom pai, acolhe, vai até diante de Deus, do Pai, ou do seu Filho Jesus, ou até diante da Virgem Maria, também, né? Que é mais do que ele. E fala, olha, este meu filho, essa minha filha está precisando disso. O Senhor pode conceder? Ora, Deus Pai, que confiou em São José, o seu filho aqui na terra, e a sua predileta Virgem Maria, como vai negar a ele um pedido? Me fala. Se ele vai para Jesus, Santa Teresa já fala, se Jesus aqui na terra foi obediente a São José, e era-lhes obediente, diz o evangelista, se submeteu às ordens de São José, se o amou com um amor terno, honrou a paternidade de São José, você acha que um pedido de São José lá no céu para Jesus, Jesus não vai atender? Ele chega e apresenta, igual a Virgem Maria chegou para Jesus e dizendo assim, filho, eles não têm mais vinho. O que Jesus fez? Antecipou a manifestação da glória dele e fez o milagre. Ela apresentou a necessidade. Não falou, faz. Ela só falou, eles estão sem. Aí Jesus, tá bom. Brincadeira. Né? São José é a mesma coisa. Vocês acham que se São José apresentar a Nossa Senhora como esposa um pedido, ela que o amou, que submeteu a ele, aqui também na terra como esposa, não vai com a sua onipotência suplicante alcançar, vai negar a São José. Vocês acham que ela vai negar? Hã? Vocês acham? Não vai negar. Tá dando para entender o que Santa Marta está querendo dizer? O poder não é de São José diretamente. Lhe é dado pelo poder divino, pela bondade divina, a graça, o auxílio que lhes são pedidos. Que eu tentei explicar aí. Mas Santa Maria diz, eu muito me encomendei, né? Sempre, então ela sempre recorria a São José. Ela tinha uma amizade com São José, uma familiaridade com São José, uma proximidade com São José, um amor por São José, uma filiação verdadeira, uma devoção verdadeira por São José. E no tempo de São José, nós somos convidados a nos dar conta desta presença paterna e poderosa, amorosa e bondosa de nosso Pai e Senhor São José, como diz Santa Marta. Deu para entender?
Então, vamos olhar mais para ele, que está sempre em silêncio, recolhido, contemplando, como essa imagem que temos aqui no Carmelo, São José contemplativo, né? Mas temos que pedir a ele, sobretudo, e Santa Teresa fala, duas graças: crescermos na vida de oração e nas virtudes. Ela mesma fala: a todos quisera persuadir que sejam devotos desse glorioso santo, pela grande experiência que tem de quantos bens alcança de Deus. Não conheço pessoa que deveras lhe seja devota e lhe renda particulares obséquios, que não faça progresso na virtude. As almas que se encomendam ao seu patrocínio são muito ajudadas por ele. Progresso nas virtudes. Você está precisando disso? Então vamos lá. Pedir a São José. Mas ela diz ainda: quem não encontrar mestre que o ensine a rezar, tanto de gente procurando diretor espiritual, né? Padre, você pode ser meu diretor espiritual? Meu Deus do céu. São José aqui, ó. Tome esse glorioso santo por mestre e não errará o caminho de aprender a rezar. Estou falando que não é para vocês não procurarem os padres, tá? Procurem. Mas os padres não dão conta. E quando o padre não dá conta, procure São José, né? Então, nessas duas realidades. Agora, por último, um bom devoto de São José, ele tem uma confiança grande, uma amizade e recorre frequentemente com confiança, como nós falamos. Mas não é só isso. Tem outras duas coisas. Um bom devoto deve prestar obséquios a São José, que significa servir São José. E a outra coisa é imitar São José. Quais são as três coisas? Suplicar, servir e imitar. São três atos de um verdadeiro e bom devoto de São José. Suplicar, que o padre gastou um tempo bastante nisso, né? A gente começa por aí. Segundo, servir. Servir São José. Você precisa servir a São José. Como nós precisamos servir a Virgem Maria. E servindo a ambos, servimos a Jesus. Certo? Bonito foi ver o Bazar de São José, né? Nesse final de semana que nós tivemos. Os servidores de São José estavam lá. Amando e servindo São José. Servindo ao seu Carmelo. É um exemplo. Mas, para falar do Carmelo, todos que estão próximos do Carmelo, ajudando, estão servindo São José. E servir São José em casa, no trabalho, né? E imitar as virtudes de São José. Castidade, obediência, fidelidade, prontidão, silêncio, pureza, né? E etc. Normalmente, a gente é mais dado à primeira prática do que às outras duas. É ou não é verdade? Mas console-se, porque até Santa Madre Teresa, ela fala assim: prazo ao Senhor não tem errado em me atrever a falar nele, embora apregoando ser-lhe devota, muito tenho faltado no seu serviço e na sua imitação. Então, mas a gente sabe da grande humildade de Santa Teresa também, né? Se ela pode falar isso, mas se ela reconhece, certamente ela viveu. Vamos pedir a graça. Ô meu Pai São José, ensina-me a confiar em Ti, no poder que tens. Quantas coisas, gente, nós penamos, para usar essa linguagem, nós penamos porque não recorremos ao céu. E aqui, especificamente, a São José. É ou não é verdade? Quantas coisas. Então coloque diante do altar de Deus, hoje, o seu pedido. Aquilo mais importante. Que serve para a glória de Deus, a salvação da sua alma, dos seus e o bem da igreja.
mas também nosso Pai São José, ensina-nos a Te servir, ensina-nos a Te imitar, ensina-nos a rezar e ensina-nos a crescer nas virtudes. Nosso glorioso Pai e Senhor São José, rogai por nós. E viva São José!